Deus. Primeiramente é um prazer estar aqui, na minha casa. Eu tenho convicção de que a palavra que o Senhor tem pra gente hoje é algo vindo do coração dele. Amém? Primeiramente, meu nome é Gabriel Braga, O povo me chama de Braga, mas meu nome é Gabriel. Tem gente que não sabe que meu nome é Gabriel. E sou líder de jovens aqui na Agape, Sou noivo também. Daqui uns meses eu vou estar me casando, se Deus quiser, Ele quer, em nome de Jesus. Mas é isso, vamos falar do Evangelho do Senhor, amém? Então eu gostaria que você abrisse o seu coração e a sua Bíblia hoje, amém? Eu queria que você abrisse a palavra de Deus em Gênesis 21, amém? Gênesis 21, do 22 ao 34. Você que está nos assistindo via internet, que o Senhor fale muito com você também. Todo mundo achou? Amém? Gênesis 21, do 22 ao 34, diz assim, na NVI. Naquela ocasião, Abimeleque, acompanhado de Ficol, comandante do seu exército, disse a Abraão: Deus está contigo em tudo o que fazes. Agora, jura-me diante de Deus, que não vai mais me enganar, nem a mim, nem meus filhos e descendentes. Trata a nação que te acolheu como estrangeiro com a mesma bondade que te tratei. Respondeu Abraão: eu juro. Todavia Abraão reclamou com Abimeleque a respeito de um poço que os servos de Abimeleque lhe tinham tomado à força. Mas Abimeleque lhe respondeu: não sei quem fez isso, nunca me disseste nada e só fiquei sabendo disso hoje. Então Abraão trouxe ovelhas e bois, deu-os a Abimeleque e os dois firmaram um acordo. Abraão separou 7 ovelhas do rebanho, pelo que Abimeleque lhe perguntou: o que significa essas 7 ovelhas que separaste das demais? Ele respondeu: aceita estas 7 ovelhas de minha mão como testemunho de que eu cavei este poço. Por isso aquele lugar foi chamado Berseba, porque ali os dois fizeram um juramento. Firmando esse acordo em Berseba, Abimeleque ficou comandante das suas tropas, voltaram para a terra dos filisteus. Abraão, por sua vez, plantou uma tamangueira em Berseba e ali invocou o nome do Senhor, o Deus eterno. E morou Abraão na terra dos filisteus por longo tempo. Amém? Vamos orar. Espírito Santo de Deus, nós te pedimos, revela Jesus nesse lugar. Senhor, de Gênesis a Apocalipse, a sua palavra ela só fala de uma pessoa, que é Cristo. Senhor, até nos textos mais difíceis e que a gente não vê um risco do Evangelho, o Senhor está ali. Então, Espírito Santo de Deus, que o Senhor revele Jesus nesse lugar. Nós só saímos de casa para conhecer mais um pouco de Jesus. E eu oro por espírito de revelação e de sabedoria. E como um corpo de Cristo, Jesus nos leva a um lugar diferente como igreja hoje. Amém? Amém, gente? Vamos lá, vocês estão animados, vocês estão alegres? Todas as vezes que a gente abre a palavra de Deus, uma emoção, não só uma emoção, mas uma responsabilidade deveria nascer no nosso coração. Eu sei que parece um pouco estranho, parece que eu abri minha Bíblia aleatoriamente e li um texto para vocês, mas eu tenho convicção que até o final o Espírito Santo vai ministrar muito nos nossos corações, amém? Eu queria falar um pouco hoje sobre Abraão. Abraão, ele é o homem que é considerado o pai da fé. Se você for ler a Bíblia, as Escrituras, você vai ver lá em Hebreus que Abraão ele foi considerado por Deus o precursor da fé. Mas nem sempre foi assim. Eu acho muito engraçado que às vezes a gente lê uma coisa, a gente acha que foi aquilo para sempre, desde o começo até o final, mas a verdade é que não é assim. Quando nós vamos ver um pouco do contexto de Abraão, a gente vê que Abraão ele nem sempre foi crente. Nem sempre Abraão foi aquele homem cheio de fé. Nem sempre Abraão foi aquele homem que o Senhor falava, ele fazia no segundo da frente. Na verdade, não. Abraão, ele era um homem que vivia na Mesopotâmia, numa terra chamada Uz dos Caldeus. Então sim, Abraão, antes do encontro com Deus, ele era um homem idólatra. E é muito interessante porque quando a gente vê Abraão em toda a sua plenitude, assim, um homem que está lá na galeria dos heróis da fé, a gente não imagina que ele era um homem que adorava outros deuses antes de caminhar com o Senhor, Então, quando o Senhor ele se apresenta para Abraão, é Abrão, Mas eu falo Abraão para uma melhor compreensão. Mas quando o Senhor ele se apresenta para Abraão, o Senhor fala para Abraão assim: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela. A verdade é que para o Abraão,
que era de Ur dos Caldeus, que era um homem idólatra, se transformar no Abraão, pai da fé, um processo muito grande aconteceu, amém? Vocês estão comigo? E eu queria falar um pouco sobre isso. O primeiro foi sair da sua terra e da sua parentela. Coloca para mim Gênesis 12:1, por favor. Em Gênesis 12:1 diz o seguinte: Então o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra e da tua parentela e vá para a terra que eu te mostrarei. Gente, primeira coisa, Abraão não conhece o Senhor. Pra gente que conhecemos o Senhor, que andamos com o Senhor, às vezes ele fala uma coisa com a gente tem uma dificuldade de obedecer. Agora pense em Abraão, um homem que vivia, adorava um Deus, se eu não me engano, a terra de Ur dos Caldeus, eles adoravam a Deus Lua, certo? Então Deus verdadeiro se apresenta para Abraão e fala: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela. Gente, isso aqui não foi só uma ordem geográfica. O Senhor não falou para Abraão: Abraão, sai daqui, sai de Imperatriz, vai para São Luís, não. Quando o Senhor disse para Abraão: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, o Senhor quis mudar a geografia de Abraão, a cultura de Abraão, a família de Abraão e a religião de Abraão. Amém? Abraão, que era um homem religioso, que adorava outros deuses, que estava em uma terra que adorava outros deuses, que tinha uma família idólatra, quando ele recebe o chamado do Senhor para sair da sua terra, é um chamado que dentro disso vem muitas coisas. Não foi só geográfico. O Senhor, ele queria literalmente fazer com que Abraão renunciasse àquilo que para ele era mais importante. Então, Abraão, ele foi um homem muito experimentado por Deus. A primeira coisa, como eu falei, foi sair da sua terra e da sua parentela. Gente, isso é tão verdade, e isso mostra algo do caráter de Deus, que quando Deus manda a gente fazer uma coisa, a gente faz só metade, a gente não prospera, não vai para frente. A Bíblia diz que Abraão foi lá, saiu da sua terra, da sua parentela, mas levou o seu sobrinho. Isso atrasou o processo de Abraão. Se você for ler mais na frente, tem todo aquele processo de Sodoma e Gomorra. E depois que Abraão ele se separa de Ló, o Senhor volta a falar com Abraão. Nós precisamos obedecer o Senhor completamente, amém? O primeiro foi isso, de sair da sua terra. O segundo processo que o Senhor fez Abraão passar foi de renunciar aos seus próprios conceitos. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Gênesis 13, versículo 14. Disse o Senhor a Abraão, depois que se separou de Ló: de onde você está? Olhe para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei você e a sua descendência para sempre. Amém. Gente, vamos lá. Quando Deus chama Abraão, Abraão não tem 20 anos, que nem eu tenho. Ele não estava na flor da idade, ali com os hormônios na flor da pele. Abraão, provavelmente, ele já era um homem de 75 anos. A Bíblia fala que quando o Senhor ele dá essa promessa para Abraão, ela cita que Sara, sua esposa, já tinha parado com os costumes das mulheres. Exatamente isso que você está pensando mesmo, né? Eles já eram um casal de idosos. Então é por isso que para Sara foi tão complicado receber a palavra de que ela teria um filho e que esse filho daria uma grande nação. Vocês estão comigo? Então a segunda coisa que o Senhor ele pede para Abraão, depois da sua terra, da sua parentela, da sua religião, é que Abraão renuncie às suas próprias convicções. Abraão, que era um homem idólatra, ele se vê agora obrigado a não acreditar naquilo que ele pensa e começa a caminhar com Deus, que é chamado de Deus do impossível. Amém? Nosso Deus, ele é um Deus do impossível. Então, a segunda coisa que nós vemos que o Senhor pede para Abraão é seus próprios conceitos. Abraão, na sua perspectiva, você não pode ter um filho, mas na minha perspectiva, você pode. Gente, o nome da mensagem, né, nem falei, é Cuidado com os Montes. Mais na frente você vai entender um pouco sobre isso. A gente está introduzindo aqui. Então a segunda coisa que o Senhor pede para Abraão é para ele renunciar aos seus conceitos. Eu citei dois exemplos de coisas que o Senhor pede para Abraão, mas se você for ler a história de Abraão, você vai ver que o Senhor testou Abraão em diversas maneiras. Teve uns que Abraão se saiu bem, teve uns que Abraão não se saiu bem, que ele mentiu, que ele pecou, mas ainda assim o Senhor cumpriu a promessa que ele tinha feito para Abraão, amém? Mas a grande questão, e eu oro para que você guarde essa chave, foi uma coisa que foi muito difícil para mim, porque, gente, o evangelho ele não é fácil, amém? Não é. Uma coisa que Abraão tem em comum com todo homem, com toda mulher de Deus,
é que quanto mais nós caminhamos com o Senhor, mais o Senhor nos ensina a levantar altares e sacrificar. Amém? O Senhor ele nos ensina a levantar altares e sacrificar. Um dos textos mais conhecidos de Gênesis é Gênesis 22, que é quando Abraão vai lá, ele pega o filho dele, Isaac, leva para o Monte Moriá, e no momento que ele vai sacrificar Isaac, o Senhor fala: Abraão, stop. O Senhor fala: Abraão, pare. Agora eu sei que você não me negou seu próprio filho, mas se a gente for analisar na Bíblia, desde o chamado de Abraão até Gênesis 21, que é um capítulo antes de que Abraão vai sacrificar Isaac, nós vemos 4 lugares na Bíblia que Abraão levantou altares para o Senhor. Levantar altares e sacrificar era uma prática comumeira de Abraão. Porque todas as vezes que nós caminhamos com o Senhor, ele, acho que é o Leonardo Ravenhill, ele diz que todo encontro que eu tenho com o Senhor, algo meu é tirado e algo do Senhor é colocado. Amém? Então, Abraão, ele é um homem que foi ensinado pelo Senhor a levantar altares. Até que chega Gênesis 21, que foi o texto que eu comecei, que é depois dessa introdução. Agora eu vou falar para vocês a mensagem. A Bíblia fala que Abraão, depois de todo esse processo percorrido, ele chega em um lugar chamado Berseba, né? E gente, eu quero situar vocês um pouco do que está acontecendo. Abraão cavou um poço, veio um povo lá, pegou o poço dele. Depois Abraão foi, cavou outro poço. Em Gênesis 21, acontece a tão esperada promessa do Senhor. Deus prometeu para Abraão e para Sara que eles teriam um filho. Amém? Está na Bíblia. E em Gênesis 21 acontece o cumprimento dessa promessa. Quem é que fica feliz quando Deus cumpre uma promessa que Ele faz? Gente, eu fico feliz demais. Gente, vocês estão comigo aqui, pelo amor de Deus. Vocês estão ouvindo? Amém. Dá um glória a Deus aí, por favor, alguém. Aleluia. Então, em Gênesis 21, a promessa acontece. Eu imagino Abraão: yes, agora eu tenho um filho que o Senhor falou que eu vou ter. O meu filho nasceu, que o Senhor disse que eu ia ter. Só que não é só isso. A Bíblia fala que Abraão faz uma aliança com um homem chamado... Como é que é o nome? Abimeleque. Gente, Abimeleque era um homem muito poderoso. E se Abraão, em um lugar que Abimeleque governava, faz uma aliança com ele, então quer dizer que Abraão está em paz. Fala assim: em paz. Em paz. Abraão tem a promessa, Abraão está em paz, e Abraão tem um poço. Meus amigos, não estamos falando de imperatriz, você tem um poço, nós estamos falando do deserto. Historicamente falando, quando você tem um poço no deserto, você não tem só mantimentos, você tem poder. Para nós dinheiro é poder, para eles era água. Imagina, tu no deserto e tu tem um poço para tu, para tua família e para teus animais. Meu amigo, isso que era prosperidade naquela época. Então, gente, Abraão está em um lugar favorável. O homem que foi ensinado ao Senhor a sacrificar, hoje está em um lugar favorável. Glória a Deus. A Bíblia fala que ele clamou o nome do Senhor. E eu queria entrar na mensagem agora. Sabe por que essa mensagem, o nome é Cuidado com os Montes? Porque Abraão, ele sacrificou ao Senhor em vários momentos da vida dele. E quando a gente vai ver, eram momentos difíceis. Ele estava sendo perseguido, ele estava longe da família. Só que quando Abraão, ele atinge uma estabilidade financeira, a Bíblia fala que ele ainda assim clama o nome do Senhor. Você pode colocar para mim Gênesis 21, 34? Gente, eu quero que isso... Gênesis 21, 34. Volta, por favor. Abraão, por sua vez, plantou uma tamangueira em Berseba e ali invocou o nome do Senhor. Meus irmãos, monte aqui não é lugar, amém? Geográfico. Monte aqui é estabilidade. Quem aqui busca uma estabilidade financeira, emocional? Eu sou o primeiro. Tem alguém aqui que busca isso? Se você não quiser, eu quero com você. Meu casal precisa. Mas a questão aqui é que monte não é lugar, mas estabilidade. Abraão foi um homem testado pelo Senhor, mas quando ele se viu abastado, se viu em prosperidade, ele continuou clamando o Senhor, amém? Isso é um princípio muito importante. Aí você vai me dizer: ah, Gabriel, mas Abraão, ele era um homem de Deus. E homens de Deus, eles fazem isso mesmo. Se nós formos analisar na palavra de Deus, meus irmãos, não é mais ou menos, não é assim. Você pode abrir para mim em 2 Samuel, capítulo 11. Esse é um dos textos mais tristes da Bíblia, na minha opinião.
2 Samuel, capítulo 11. 2 Samuel, capítulo 11 diz o seguinte. A gente está falando de Abraão, amém? Vamos para Davi agora. Tem uma versão mais antiga, a Almeida, por favor. ARCA. Não? Pois eu... Tá. E aconteceu que, tendo corrido o ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe, e com ele os seus servos, e a todo o Israel. E eles destruíram os filhos de Amon, e cercaram a Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Pode passar, por favor. E aconteceu que numa tarde, Davi se levantou do seu leito, e andava passeando no terraço da casa real. E viu do terraço a uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. E mandou Davi indagar quem era aquela mulher. E disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Eteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la. E ela veio e ele se deitou com ela, pois já estava purificado da sua imundície. O melhor período para ele ter um filho, né? Então voltou ela para sua casa. E a mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. O pastor Ricardo, quando ele prega sobre isso aqui, ele fala que quando Satanás ele quer te destruir, ele procura o melhor momento, né? Davi pecou no momento que Batseba tinha se purificado. Então era o momento fértil dela ali, né? Mas a questão aqui, meus irmãos, é que nós lemos 2 Samuel capítulo 11. Mas antes do capítulo 11 tem o capítulo 10, o 9 e o 8. Amém? Quando a gente vai entender um texto, a gente tem que ler os textos anteriores. No capítulo 8 de 2 Samuel, Davi está batalhando contra o povo inimigo. Então Davi vai para a guerra, Davi batalha, Davi vence. Gente, e não era Satanás que estava dando vitória para Davi, não. Em 2 Samuel 8,14, a palavra de Deus fala que Deus dava vitória para Davi aonde ele ia. Então era Deus que estava fazendo Davi prosperar. No capítulo 9, Davi ele cumpre uma promessa. No capítulo 10, está acontecendo uma guerra assim gravíssima. E naquele período, meus irmãos, quando um rei ele ia para a guerra, os soldados ficavam empolgados. Se nosso rei vai, eu vou dar a minha vida por ele. E o começo do capítulo fala, no ano em que os reis costumavam a sair. Por quê? Porque ali começou a primavera. Naquele tempo em Jerusalém, quando a primavera começava, era o período que a chuva cessava. Meus irmãos, batalhar já é ruim, batalhar na chuva então, ninguém merece. Então eles esperavam o período de chuva passar, para que eles pudessem avançar e recuperar mais território inimigo, amém? Amém? Então, a Bíblia fala que no período em que comumente os reis saíam, Davi não saiu. A grande verdade, meus amigos, é que Davi sabia que ia vencer. E posso falar uma coisa? Ele ia mesmo. A questão aqui é que Davi se viu num bom lugar, com prosperidade. Ele já era rei de Israel. Uma promessa do Senhor já tinha se cumprido sobre a vida dele. Ele estava num lugar tão confortável que na batalha importante ele não foi. Por quê? Eles vão vencer. E venceram. Só que Davi estava no lugar errado, na hora errada. Meus irmãos, aqui nós não estamos falando de Judas. Nós estamos falando do homem segundo o coração de Deus. Um homem que não teve cuidado com o monte, o lugar alto. Abraão, um homem que com certeza não tinha nem metade do que Davi como rei tinha. Quando ele se viu numa posição confortável, a Bíblia fala que ainda assim ele invocou o nome do Senhor. Agora Davi, o homem segundo o coração de Deus, um homem que escreveu salmos espetaculares, que nos mostra muito sobre um coração quebrantado. Foi um homem que no momento de prosperidade, ele não soube aproveitar. E muito pelo contrário, ele estava no lugar errado. Meus irmãos, e o pecado de Davi, ele manchou o seu reinado e trouxe consequências à sua família. Uma filha foi estuprada, o filho se revoltou contra o pai, acho que mais de um filho. Então, é sobre isso que eu queria falar com vocês hoje, e eu vou desenvolver um pouco. Porque a gente falou de Abraão, a gente falou de Davi, mas a verdade, meus irmãos, é que nós somos assim. A verdade é que é muito fácil nós orarmos quando as coisas estão difíceis. Meus irmãos, é muito fácil nós jejuarmos
quando nós precisamos de uma provisão do Senhor. É muito fácil a gente passar horas de oração quando nós temos algo pelo que orar e que nós estamos desesperados para que o Senhor nos dê. Meus irmãos, é fácil. É fácil quando eu preciso de uma provisão financeira, eu me ajoelhar e clamar ao Senhor. É fácil quando vocês que são casados, né, estão com um problema conjugal e ter que orar para o Senhor mudar o coração do seu cônjuge ou o seu. É fácil. É fácil quando não tenho o que comer, eu orar, Senhor, por favor, venha prover. Meus irmãos, mas e quando o dia bom chega? E quando eu tenho estabilidade financeira? E quando eu tenho aquilo que eu sempre sonhei? Sabe, quando eu conquisto um carro, quando eu conquisto um casamento, quando eu estou com um emprego melhor, quando eu estou ganhando bem. Meus irmãos, será que é tão fácil eu continuar amando o Senhor assim? E eu vou te dizer, por experiência própria, por cuidar de adolescentes muitos anos e por estar cuidando de jovens agora, não é. Meus irmãos, a verdade é que nós devemos vigiar mais nos dias tranquilos do que nos dias difíceis. Porque nos dias difíceis nós temos algo que nos leva para Deus, a dor, o sofrimento. Mas no dia fácil, não. Um dia fácil, como a própria palavra diz, é um dia fácil. É um dia que está tudo bem, está tudo tranquilo. Meus irmãos, e eu não estou falando que nós não amamos o Senhor no dia fácil, amém? Eu estou falando que talvez o nível do nosso amor diminui. Talvez, eu orava 25 minutos, eu vou orar 5 agora. Senhor, obrigado pela prosperidade que o Senhor me deu, amém. Como se o Senhor fosse seu mordomo. Isso não é verdade. Sabe, eu lia 3 capítulos da Bíblia, eu vou ler só um. As coisas estão tranquilas, eu vou ler só um. Eu vou passar tempo naquela série ali, que as coisas estão muito boas. Jejuar. Eu tenho tanta fartura na minha casa. Eu não vou jejuar, não. Meus irmãos, eu sei por experiência própria, não estou falando de vocês. Se servir, amém, eu estou falando de mim. É muito difícil nos dias bons. Senhor, eu vou fazer um jejum aqui de 24 horas. O Senhor me fazer te amar mais. É muito difícil a gente passar tempo estudando a Bíblia. Não estou falando de descrente, não. Estou falando de crente. Sabe, meus irmãos, eu queria estabelecer um ponto aqui. Eu não estou falando que nós não podemos, amém? Ter dias bons? Amém? Eu quero ter dias bons. Eu oro por dias bons. E não só eu, mas como o Senhor quer isso pra gente. Se você for ler em Jeremias 29:11, diz o seguinte: porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Gente, é o Senhor que está falando isso para o seu povo. O Senhor, Ele quer nos fazer prosperar, amém? Senhor, me dá a prosperidade que Ele não quer. Amém? Em Eclesiastes 7,14 diz: quando os dias forem bons, aproveite os bens, mas quando forem ruins, considere. Deus fez tanto um quanto o outro para evitar que o homem descubra alguma coisa sobre o seu futuro. Então, meus irmãos, eu não estou dizendo que nós não podemos ter dias bons. Nós devemos estudar para ter um emprego melhor. Nós devemos ser o funcionário mais esforçado. Nós devemos ser para quem é casado, né? O melhor marido, a melhor esposa. No meu caso, o melhor noivo que eu posso, né? Que mais? Isso mesmo, ir para fora estudar se quiser. A questão aqui, meus irmãos, não é se os dias bons vão chegar. A questão aqui é como meu coração vai estar em relação ao Senhor quando o dia bom chegar. Quando a aprovação da faculdade chegar. Amém? E a verdade é que, muito provavelmente, o problema do nosso coração é que nós estamos, sem perceber, abandonando o Senhor. Posso ouvir o misericórdia? Falar ali. Misericórdia? Meus irmãos, a gente talvez ache que não. Mas, às vezes, sem perceber, nós estamos abandonando o Senhor. E não é essa a vontade de Deus, né? E eu queria perguntar algo para você. E eu não queria que você levantasse a mão. Não queria que você respondesse. Eu queria que você abaixasse a sua cabeça 15 segundos e pensasse: você tem tido prazer no Senhor? Não me responda. Quando você vai orar, quando você vai ler a Bíblia, aquilo é um momento prazeroso para você? Ou você vê apenas como uma obrigação? Esses dias eu me vi pegando nisso, né? Porque, meus irmãos, a verdade é que Deus, Ele não é chato.
às vezes nossos olhos estão tão obcecados com outras coisas que nós não vemos a beleza de quem Deus é. Isso é uma verdade. Nós não temos mais prazer no Senhor. E eu acredito que isso é algo que vai mudar nesses próximos dias. Amém? Eu queria que vocês lessem em Mateus 26, 34, 40. Em Mateus 26, perdão, diz o seguinte. Tá certo isso? Mateus 26, 34. A minha versão tá diferente, eu vou ler aqui. Ao ouvir... passa bem um para mim ver o negócio, por favor. Não, gente, eu acho que eu errei a referência aqui. Mas é uma passagem bem comum, que diz o seguinte. Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. O segundo é semelhante a esse, ame o seu próximo como a si mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Meus irmãos, é dias de nós sondarmos o nosso coração. É dia de nós sondarmos o nosso coração se nós estamos amando o Senhor da forma correta. Eu quero que você guarde essa palavra, da forma correta. Amém? Do jeito que Ele merece. E a verdade é que nós precisamos nos arrepender. O arrependimento, meus irmãos, não é só para quem está lá fora. O arrependimento é muito mais para quem está aqui dentro. Começando por mim. Amém? E eu gostaria de chegar no ponto mais importante dessa ministração. A gente já vai chegar na conclusão. Mas se você me ouviu até aqui e você não quis ouvir ou não entendeu nada do que eu falei, eu queria, por favor, que esse fosse o momento que você mais prestasse atenção. Eu posso ser bem radical em dizer que eu só vim aqui hoje para falar sobre isso. Isso que eu vou falar agora, meus irmãos, é o que deveria ser falado em toda pregação. Porque foi o que foi falado em toda a história da igreja, por Jesus, pelos discípulos. E entrando agora em um momento bem coach. Oh, Jesus, estou brincando, gente. Nada de coach. Eu vou dar o segredo para vocês. Eu vou dar o segredo para vocês de como amar mais o Senhor. Porque, Braga, existe um segredo? Existe. Você pode colocar para mim aquilo lá que nós precisamos? Nós precisamos do Evangelho. Gente, nós precisamos do Evangelho. Meus irmãos, a verdade é que sem um Evangelho nós não vamos conseguir amar o Senhor como Ele merece. Só que eu não sei quantos anos de igreja você tem, e eu gostaria de explicar um pouco para você o que é o Evangelho. Você pode colocar aquela imagem para mim, por favor? Gente, isso é o Evangelho. Quem é que sabe o que é isso? Um biscoito chinês. Gente, participa comigo, por favor. Quem é que sabe o que é isso? Gente, isso é um biscoito chinês. Peraí, Gabriel, tu tá falando que o Evangelho é um biscoito chinês? Sim. Eu sei que Paulo fala que o Evangelho é o poder de Deus, isso está certo. Mas vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Gente, o Evangelho é um biscoito chinês. Por quê? Porque quando você quebra o biscoito chinês, tem uma mensagem ali dentro, certo? Você sabe qual é a mensagem que o Evangelho ele me dá? Quando eu quebro ele no meio. Sabe o que o Evangelho me diz? Quando eu quebro esse biscoito no meio, ele diz o seguinte: você não consegue. A verdade que o Evangelho nos dá é que nós não conseguimos amar o Senhor como Ele merece. Meus irmãos, quando você quebra esse biscoito, a frase que tem é: você não consegue. Calma aí, Braga, então você falou isso tudo, que nós precisamos amar mais o Senhor, para no final você dizer que eu não consigo. Sim. O Evangelho, meus irmãos, é o Senhor falando para o homem: você não consegue. E glória a Deus por isso, meus irmãos, porque o Evangelho nunca foi sobre o homem fazer algo para Deus, mas sempre foi sobre Deus descer e fazer algo por homem. Por favor, tem alguém aqui comigo? Meus irmãos, não era Adão que ia até Deus no jardim, era Deus que ia até o Adão. Meus irmãos, não foi nós que fomos até Deus para ter a salvação, foi Deus que enviou o seu Filho para que Ele morresse por nós.
Meus irmãos, essa é a mensagem queimando no meu coração. E eu tenho certeza que eu estou falando para uma igreja madura. Eu não estou aqui falando que você não tem responsabilidade sobre seus pecados. Eu estou falando que a única forma de você amar o Senhor verdadeiramente é entender que você não consegue e que precisa do Evangelho. Meus irmãos, era isso que os apóstolos pregavam. Era isso que Jesus pregava. Era isso que os pais da igreja pregavam. Você precisa, eu preciso, nós precisamos do Evangelho. Meus irmãos, quando nós entendemos o que é o Evangelho, nós vamos parar de ser uma igreja morna. Nós vamos parar de ser uma igreja que entramos na presença do Senhor e nós não sentimos nada. Sabe por quê, meus irmãos? Muitas vezes nós estamos aqui no nosso dia e aí a gente peca, a gente cai, a gente não consegue cumprir a nossa tabela legalista. Para o Senhor me amar, eu tenho que fazer isso, isso, isso. Meus irmãos, isso não é o Evangelho. Isso não é o Evangelho. Aí um homem desse, uma mulher dessa que errou o dia todo porque é pecador, chega diante de Deus. Meu irmão, como é que ora? A pessoa pensa, não, Deus, na hora que eu entrar na presença dele, ele vai lançar uma bomba de fogo que eu vou ser fulminado. Meus irmãos, eu já pensei isso várias vezes. Eu vou dar um exemplo meu. Um dia eu era tão religioso que eu pequei, fui viajar e eu jurava que eu ia morrer nessa viagem porque eu tinha pecado. Pode rir, que não foi você, mas eu jurava que eu ia morrer pela tamanha religiosidade do meu coração. Isso é uma verdade. Mas quando eu entendi, estou entendendo o Evangelho, meus irmãos, meus irmãos, é tão bom. Você teve um dia difícil, brigou com alguém, errou, você chega diante de Deus e diz, Pai, obrigado pelo seu perdão. Obrigado porque Hebreus diz que eu posso me achegar com confiança diante do trono da graça de Deus. E Deus não fala assim, olha, vem com cuidado. Não, Deus fala, vem com confiança. Isso não é uma mensagem de irresponsabilidade, de vai, vive do jeito que tu quer. Aí tu vem em hora, Deus te perdoa e você volta a fazer o que você está fazendo. Não. Meus irmãos, sabe por quê? Enquanto eu escrevia, me veio uma frase. Coloca aí, por favor, a frase do Evangelho, Juliana, a última. Meus irmãos, o Evangelho nunca foi sobre o que o homem pode fazer, mas sobre o que Deus pode fazer no homem através do Evangelho. Meus irmãos, a verdade é que nós só vamos conseguir amar o Senhor quando nós entendemos o poder do Evangelho. A verdade é que os nossos devocionais, eles só vão parar de ser chatos quando nós entendermos quem morreu. Quando nós entendermos quem foi que se fez carne, quem foi que se fez maldição. Meus irmãos, no dia que nós entendermos os tesouros escondidos no Senhor, uau! Eu não imagino como é que vai ser nossos cultos. Sabe, o dia em que, por entender o Evangelho, eu cuidar da minha família de uma forma diferente. O dia que eu entender o Evangelho, eu vou ser um estudante diferente, um trabalhador diferente. Meus irmãos, eu posso falar uma coisa? Eu tenho uma impressão, quando Hebreus 4, versículo 12, se eu não me engano, diz que o Evangelho é como a palavra de Deus, é como uma espada de dois gumes. A espada de dois gumes é uma espada que ela tem uma lâmina para cá e uma para cá. E eu acredito que quando Paulo fala isso, nos sentidos é que quando o pregador ele fala, ele também se machuca. Porque o Evangelho, meus irmãos, ele não machuca só ele me machuca. Eu preciso melhorar. Eu preciso entender o Evangelho para ser mais parecido com Jesus. Como igreja, nós precisamos do Evangelho. Amém? Gente, e D.A. Carson, ele é um teólogo, ele diz o seguinte: você não pode entender a solução que é provida pelo Evangelho, a não ser que você entenda o problema que o Evangelho confronta. Meus irmãos, sabe o que o Evangelho confronta? O meu pecado. A razão pelo qual eu não consigo amar o Senhor nos dias bons é o meu pecado. E eu não falo tanto do pecado moral, mas do pecado dentro da gente. Meus irmãos, nós somos pecadores. Existe uma matéria, para quem gosta de estudar teologia, que é martiologia, que é o estudo do pecado. Meus irmãos, todo homem, ele nasce com pecador. Todo homem, quando nasce, se não fosse a graça de Deus ali, ele já ia para o inferno. Davi, em Salmo 51, depois que ele se arrepende do que nós lemos, ele fala: Senhor, tem misericórdia de mim, porque em pecado me concebeu a minha mãe. Uau, Davi já tinha noção de quem ele era. Meus irmãos, mas o Evangelho, ele vem para nos resgatar, amém? Meus irmãos, a alegria de uma pessoa que sabe que é resgatada pelo Evangelho é visível em todo lugar que ela anda. Eu oro para que o Senhor nos pegue essa noite com o entendimento do Evangelho. Eu gostaria de pedir que o Ministério Louvor subisse.